Olá, meus irmãos, boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que bom a gente estar reunido mais uma vez nesse dia que é o dia do Senhor. Os domingos são os dias em que a Igreja de Cristo ao redor do mundo separam esse dia para poder louvar o nome de Deus, engrandecê-lo, celebrar a vitória de Jesus na cruz e nos lembrarmos também que o que rege a nossa vida não são as situações que acontecem de segunda a sábado, mas o que rege a nossa vida é o que acontece nesse momento, que o povo de Deus está reunido, olhando para o seu Deus, adorando-o na beleza da sua santidade, mas também esperando ouvir da parte do Senhor a sua palavra que nos direciona, que nos fortalece, que nos capacita a vivermos a vida que Jesus conquistou para nós na cruz. Nós olhamos para a cruz para sermos transformados pela realidade da cruz. E nós estamos aqui juntos nesse nosso último encontro somente virtual. A partir da semana que vem, mês de outubro, mês de aniversário da nossa igreja, nós retomaremos gradativamente, tomando todos os cuidados dos nossos encontros presenciais. Mas para você que é do grupo de risco, para você que não pode vir à igreja, nós permaneceremos com as nossas transmissões agora ao vivo, a partir da semana que vem, na verdade, ao vivo. Vamos começar esse tempo de adoração juntos? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, a partir do versículo 4. Salomão, quando estava dedicando o templo ao Senhor, então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Ofereceu o rei Salomão em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, como também os levitas com os instrumentos, músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito para deles se utilizar nas ações de graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam defronte deles, e todo Israel se mantinha de pé. Hoje nós não estamos diante mais de um templo físico, nós não estamos diante mais de sacrifícios de bois e de ovelhas. Nós estamos diante do templo espiritual, que é o corpo do Senhor Jesus Cristo. É no nome dele que nós nos reunimos como povo. É no nome do Senhor que nós entregamos não sacrifícios de bois e ovelhas, porque o sacrifício definitivo foi pago por Jesus. Nós entregamos sacrifício de louvor, sacrifício de gratidão, sacrifício de adoração. Nós adoramos o Senhor e somos gratos a Ele porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Misericórdia é essa manifestada em Jesus. Por isso, eu te convido a louvar, a abrir a sua boca e a abrir o seu coração, enquanto você adora o Senhor junto com a gente. Vamos louvar ao Senhor Jesus, vamos louvar a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Entregue-se ao Senhor, dê o seu tudo a Ele nesse tempo de adoração.
Senhor, pede: Senhor, crie em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Nós só podemos ter essa obra de Cristo imputada a nós a partir do momento em que o Senhor cria em nós esse coração puro e renova dentro de nós um espírito reto. Aquilo que Jesus fez na cruz por nós é aplicado à nossa vida através da obra do Espírito Santo. Esse é o momento em que a gente para tudo que a gente está fazendo. Esse é o momento em que a gente para dos nossos pensamentos que talvez a gente carregou durante a semana inteira. A gente para de pensar neles e volta o nosso olhar para o Senhor que é santo. E ao olhar esse Senhor que é santo, nós somos desafiados a olhar também para dentro do nosso coração e para as nossas atitudes erradas, para os nossos pecados, para aquilo que ofende a santidade do Senhor, aquilo que eu e você fazemos e desagradamos o Senhor com as nossas atitudes. Nós somos convidados a parar de pensar na forma como nós estamos fazendo as coisas para nós mesmos e voltarmos os nossos olhos para como nós temos pecado contra o Senhor. Não o que a gente está fazendo para o nosso bem, mas o que a gente está fazendo que está destruindo a gente. E pecado é errar o alvo. Todo o Novo Testamento ensina isso para a gente. Esse é um momento de confissão durante o culto, em que nós olhamos para aquilo que nos destrói, aquilo que nos faz mal, mas aquilo que ofende a santidade do nosso Deus. E por isso nós voltamos o nosso olhar a Ele, certo de que nele podemos achar misericórdia e perdão para os nossos pecados. Pense nos pecados que você cometeu essa semana, por meio de palavras malditas, por meio de ações, por meio de omissões. Lembre-se de tudo aquilo que você fez que porventura desagradou o Senhor e peça a Ele misericórdia. Peça a Ele misericórdia. O livro de Hebreus nos ensina que nós devemos nos achegar ao trono da graça, certos de que no tempo oportuno nós encontraremos misericórdia. Clame por misericórdia ao Senhor nessa hora. Eu pedi para o Alisson nos elevar a Deus nessa oração e que no nome de Jesus nós tenhamos a certeza de sair daqui, sair desse momento limpos e restaurados pelo sacrifício de Cristo. Com pecados perdoados podemos adorar ao Senhor e celebrar essa amizade, esse relacionamento que antes estava quebrado por conta do abismo, do pecado que nos separa de Deus. Nós podemos novamente chamar Deus de amigo. E não existe nada melhor do que isso. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração. Assim
É bom porque nós ouvimos a voz do Senhor não mais como Adão e Eva ouviram no Éden, quando o Senhor os expulsou do jardim por conta do pecado. Mas nós somos aceitos no novo Éden, na nova Jerusalém, na cidade santa que desce do céu por meio daquilo que Jesus fez. Nós somos bem-vindos, nós somos acolhidos agora para ouvir a palavra de Deus que nos ensina a viver da maneira correta, não como Adão e Eva viveram e erraram, mas a viver da maneira correta. Nós temos como padrão, não mais Adão e Eva, nós temos como padrão Jesus, o último Adão, que nos ensina como viver, como caminhar. Vamos ouvir a palavra de Deus? Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam derramadas sobre a sua vida, sobre a sua casa. Nesse último culto nosso totalmente virtual, nesse último encontro com transmissão 100% virtual, eu gostaria de te convidar mais uma vez aqui para o escritório de casa, mais uma vez para meditarmos juntos na palavra de Deus, meditarmos juntos naquilo que o Senhor tem para nós e para os nossos corações. A gente tem falado ao longo desse mês de setembro sobre saudade. Saudade, já falamos sobre tantas saudades que nós temos e hoje nós falaremos sobre a saudade daquilo que a gente ainda não viveu, a saudade do futuro. Para isso, eu convido você a pegar a sua Bíblia, a ler junto comigo no Evangelho segundo o apóstolo João, no capítulo 16, a partir do verso 5. A palavra de Deus diz assim: Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vos-lo há de anunciar. Um pouco, e não mais me vereis. Outra vez um pouco, e ver-me-eis. Então, alguns de seus discípulos disseram uns aos outros: Que vem a ser isso que nos diz, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai? Diziam, pois, que vem a ser esse um pouco. Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: Indagais entre vós a respeito disso? E vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade, eu vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficarei tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vô-la concederá, em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebeis para que a vossa alegria seja completa. Essas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós,
porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: agora que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e que não precisas de que alguém te pergunte. Por isso, cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, essa é a Tua palavra e nós cremos que ela tem poder para transformar os nossos corações e trazer vida, trazer esperança, trazer uma nova perspectiva para nós. Por isso eu te peço, abençoa-nos nesse tempo, abençoa o lar de cada um dos meus irmãos e que no nome de Jesus o Senhor fale e o Teu Espírito Santo ministre aos corações nessa hora. É o que nós te pedimos, em nome e por amor do Teu Filho Jesus, que morreu na cruz por nós. Amém. Meus irmãos, a gente vive numa sociedade em que é muito normal a gente ver pessoas ou muito ansiosas quanto ao futuro, ou pessoas que vivem com a carga imensa de culpa quanto ao seu passado. O problema de muitas pessoas na nossa sociedade ou é viver aprisionada ao passado, ou, na verdade, viverem sempre pensando no futuro. Não sei se você experimenta dessa ansiedade de viver sempre pensando no futuro, ou talvez você pensa na sua culpa de erros que você cometeu no passado, maus passos em falso que você deu no passado e que porventura tenham trazido consequências para você até hoje e você vive aprisionada pela culpa. Andar preso o tempo todo ao passado é trazer sobre nós uma carga de culpa a qual nós não aguentamos, nós não conseguimos lidar. Mas viver também preso ao futuro todo o tempo traz para nós uma ansiedade com a qual a gente não consegue lidar. E para isso a gente às vezes tem que recorrer a tratamentos psicológicos, psiquiátricos e até tomar remédio, porque a gente não dá conta de viver o tempo todo pensando no futuro e sofrendo de ansiedade. Eu sei que a ansiedade às vezes é causada por desequilíbrios de desordem química no nosso corpo, mas às vezes a gente vive ansioso e a gente alimenta em nós mesmos hábitos ruins. E os tratamentos psicológicos nos ajudam com isso, a identificar esses hábitos e a nos libertar desses hábitos. Mas o Evangelho de Cristo, desde o princípio, ele nos liberta tanto da culpa do nosso passado, quanto também nos ajuda a sermos libertos da ansiedade pelo futuro. E no lugar da ansiedade quanto ao futuro, o Evangelho quer colocar em nós algo muito diferente da ansiedade. O Evangelho quer trazer para mim e para você a esperança. Em vez de culpa, nós temos a certeza do perdão. Em vez de ansiedade, nós temos no nosso coração a esperança por conta do que Cristo fez e por conta das promessas que Ele tem para o nosso futuro. Diante disso, eu queria compartilhar com você, eu queria falar com você hoje a respeito de 3 certezas que a gente pode ter enquanto a gente sente saudades do futuro. 3 certezas que nós cristãos, filhos de Deus, povo do Senhor, podemos ter enquanto a gente espera e aguarda por esse futuro que o Senhor nos prometeu na sua palavra. A primeira dessas certezas que nós podemos ter, enquanto aguardamos o futuro, é olhar para o nosso passado com a certeza do perdão dos nossos pecados. A primeira certeza que podemos ter enquanto aguardamos o futuro é a certeza do perdão dos nossos pecados do passado. Jesus, nesse texto que a gente acabou de ler, ele repreende os seus discípulos por estarem tristes com a partida dele. Quando, na verdade, esses discípulos eles deveriam estar felizes porque Jesus estava indo para o Pai. Os versículos de 1 a 5 mostram isso para a gente. Vocês deveriam estar felizes porque eu estou indo para o Pai.
que será que Jesus repreendeu os seus discípulos por estarem tristes com a sua partida? A tristeza não é uma reação normal, uma reação de se esperar quando algum amigo ou alguma pessoa muito querida da gente está para morrer? Jesus repreende aqueles discípulos porque ao ir à cruz, ao morrer, Jesus, ele estaria cumprindo a sua missão. E por isso, a ida de Jesus à cruz deveria ser motivo de alegria para aqueles discípulos. O Espírito Consolador é a segunda coisa o segundo motivo pelo qual Jesus repreende aqueles discípulos é que se ele não morresse, se ele não cumprisse a sua missão de ir até a cruz, o Espírito Consolador, o encorajador, em outras versões bíblicas, ele não começaria, não iniciaria o seu ministério na vida, dentro do coração daqueles discípulos. Somente depois da morte de Jesus, somente depois que Jesus fosse para o Pai, é que aqueles discípulos poderiam experimentar não Cristo entre eles, mas Cristo dentro deles. O Espírito, esse mesmo Espírito Consolador, esse mesmo Espírito encorajador, quando viesse ao mundo, no caso para aqueles discípulos, esse Espírito, ele traria algumas convicções para todos os discípulos de Jesus. A primeira delas é o convencimento do pecado. O pecado no Evangelho de João é não crer em Jesus como o Cristo, como o Filho de Deus. O Evangelho de João ele foi estruturado em cima de 7 milagres, 7 sinais, e o objetivo de todos esses sinais, de todos esses milagres, era para que as pessoas pudessem crer que Jesus era o Filho de Deus. No próprio prólogo do Evangelho, no capítulo 1, a gente vai ver que Jesus fala que João Batista veio antes para testificar a respeito da luz, para testificar a respeito daquele que era maior do que ele, do qual ele não era digno nem de desatar as sandálias dos pés. Então, quando o Espírito Santo viesse ao mundo, o primeiro papel dele seria convencer o mundo, convencer as pessoas do pecado, convencer de que as pessoas não creem por si só em Deus, não creem por si só em Jesus como Filho de Deus. Afinal, Jesus era alguém sem aparência, nem formosura, nem jeito de rei para que a gente pudesse crer nele como filho de um Deus. Mas é o Espírito Santo que nos convence do pecado, é o Espírito Santo que nos convence da nossa descrença e da nossa falta de fé. Mas o Espírito Santo ele também convenceria a humanidade, homens e mulheres, da justiça. Jesus era a justiça de Deus sendo satisfeita por conta dos nossos pecados. Porém, como a gente vê ainda no capítulo 1 de João, o mundo não recebeu Jesus como a justiça de Deus. E quando Jesus volta para o Pai, aqueles que não o receberam já estavam em condenação. Aqueles que não receberam Jesus como Filho de Deus começaram a participar do grupo daqueles que estão apartados, daqueles que estão distanciados da graça de Deus. Mas João 1 diz, a todos quantos o receberam, estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O Espírito Santo, além de nos convencer do nosso pecado, ele nos convence também da justiça, de que Jesus é a justiça de Deus. Deus é um Deus santo. Deus é um Deus que não pode concordar com os nossos pecados. E o salário dos nossos pecados, nós sabemos, é a morte. Mas através daquilo que Jesus fez, Jesus, a justiça de Deus, a justiça do Senhor foi satisfeita e toda a punição pelos nossos pecados, Jesus recebeu em nosso lugar. Mas o Espírito Santo também nos convence do juízo. A cegueira do mundo não reconhece isso. A cegueira do mundo não reconhece que um dia eu e você teremos que prestar contas diante de Deus das nossas atitudes. E ao não reconhecer o príncipe da paz e seguir o príncipe desse mundo, como Jesus está dizendo aqui em João 16, as pessoas que não estão convencidas de que esse juízo virá, essas pessoas já estão condenadas. Olha que interessante essa linguagem muito jurídica, né? Aqueles que não forem convencidos do seu pecado, da sua transgressão da lei, aqueles que não forem convencidos da justiça, de que alguém, um justo, precisou pagar em nosso lugar pelos nossos pecados, aqueles que não forem convencidos do juízo, já estão condenados. Porém,
a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Enquanto nós esperamos, a primeira certeza que nós podemos ter é a certeza de que os nossos pecados do passado foram perdoados e nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. A segunda certeza que a gente pode ter nesse caminho, a segunda certeza que nós podemos ter enquanto esperamos o futuro, enquanto sentimos saudades do futuro, é a certeza da companhia do Espírito Santo no presente. Jesus diz no capítulo 14 do livro de João, e aí do capítulo 14 até o capítulo 17 é um único discurso de Jesus. A gente lê um pedacinho do capítulo 16, e nesse mesmo discurso, um pouquinho antes do texto que a gente leu, Jesus vira-se para os seus discípulos e diz que o Espírito da verdade, o Espírito Santo, guiaria os seus discípulos a toda a verdade. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, esse Espírito habita em nós, estará em nós para sempre. É o que Jesus diz em João 14, verso 7. Mas que verdade é essa para a qual o Espírito Santo nos guiaria? Que verdade é essa que na qual nós somos guiados? A verdade de que Jesus é o Cristo. A verdade de que Ele próprio é a verdade. Em João 14, nesse mesmo discurso, Jesus fala a respeito da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A segunda certeza que nós podemos ter é de que nós temos a companhia do Espírito no presente. E esse Espírito nos guia até a verdade. E a verdade é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas além de nos guiar até a verdade, o Espírito também abre os nossos olhos para que eu e você enxerguemos Jesus. O Espírito, ele nos leva a glorificar Jesus. E o versículo 14 do texto de João que a gente leu diz isso. Nós somos levados a glorificar a Jesus através do Espírito Santo. Olha só o que ele diz aqui para a gente. Ele me glorificará. Ele, o Espírito Santo, me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Meus irmãos, a gente vê hoje em dia tantas igrejas que falam que nelas existe a manifestação do Espírito Santo, que o Espírito Santo age de maneira especial nessas igrejas. Porém, tantas vezes o que a gente vê, o fruto disso é a glorificação de homens, é a glorificação de uma placa denominacional. A gente vê tantos cristãos também que dizem cujo objetivo dos seus ministérios é glorificar a Deus, cujo objetivo de suas vidas é glorificar a Deus, mas o fruto de tudo isso é vaidade, é vanglória, é justiça própria. Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos que nós só podemos ter a certeza de que o Espírito Santo habita em alguém. Nós só podemos ter a certeza de que as coisas são feitas para a glória de Deus se o Espírito da verdade nos leva a glorificar a Jesus. Aonde o Espírito Santo se manifesta, existe glória para o nome de Jesus, e não ao nosso próprio nome, não à placa denominacional, não ao narcisismo de líderes egoístas, mas aonde o Espírito Santo age, aonde o Espírito Santo está, existe a glorificação do Filho, e o Pai é glorificado através do Filho por meio da exaltação e por meio da direção do Espírito Santo na nossa vida. Você tem sido guiado pelo Espírito Santo? O Espírito Santo tem feito você glorificar a Jesus nas suas obras, nas suas atitudes e no seu dia a dia? O Espírito Santo, ele nos dá testemunho de Cristo no presente, para que nós não apenas creiamos nele, mas para que nós também testemunhemos de Jesus, testemunhemos dele como Cristo. Não apenas recebemos esse testemunho no nosso coração da presença do Espírito Santo nos guiando até a verdade. Nós não apenas recebemos a capacidade de glorificar a Jesus no presente, mas o Espírito Santo também nos faz com que nós demos testemunho de Cristo para as outras pessoas. Se você voltar a alguns versículos, os 5 primeiros versículos do capítulo 16 que a gente não leu, os últimos versículos do capítulo 15, você vai ver
que Jesus estava advertindo os seus discípulos sobre algo que aconteceria dali a bem pouco tempo. O que aconteceria era perseguição. Os homens maus, as pessoas más, começariam a perseguir os discípulos de Jesus e expulsá-los da sinagoga, matarem os seus parentes. É isso que a gente vê no final do capítulo 15 e no começo do capítulo 16, Jesus advertindo os seus discípulos de que aconteceria. E o que Jesus estava querendo dizer para os seus discípulos era que segui-lo necessariamente acarreta em perseguição. Hoje, tantos cristãos no mundo, irmãos nossos, em países do Oriente Médio, em países como a China, Coreia do Norte, Cuba, são perseguidos só pelo que creem, só pelo nome que professam e por quererem viver a radicalidade do Evangelho em suas vidas. O Espírito Santo que está com a gente, ele não apenas nos leva a reconhecer a verdade, não apenas nos leva a glorificar Jesus, mas o Espírito Santo nos leva também a testemunhar de Jesus. E a palavra testemunhar, no grego, é a mesma palavra, muito parecida com martírio. E tantas vezes na nossa vida, ser testemunhas de Jesus para esse mundo mau é sermos levados ao martírio, sermos perseguidos pelo mundo, sermos odiados pelo mundo. Mas esse Espírito Santo que nos faz reconhecer a verdade, reconhecer Jesus, esse Espírito Santo que nos faz glorificar Jesus, esse Espírito Santo que nos faz testemunhar de Jesus, esse é o mesmo Espírito Santo que intercede por nós. E Romanos, capítulo 8, diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque eu e você não sabemos orar como convém. Meus irmãos, enquanto nós esperamos o futuro, enquanto nós sentimos saudades do futuro, além da certeza que nós podemos ter de que nós fomos libertados do nosso pecado do passado, nós podemos ter também a certeza de que o Espírito Santo está conosco no presente. Mas existe ainda uma última esperança, uma última certeza que você podemos ter. É a certeza de que nós nos encontraremos com Cristo no futuro. A certeza do retorno de Jesus. Eu quero dividir aqui em 3 partes essa certeza do futuro. A primeira delas é que nesse texto que a gente leu, Jesus está falando sobre o seu retorno após a morte. Jesus está se despedindo dos seus discípulos após a última ceia e nesse discurso ele diz que está indo para morrer. Por isso que ele diz, um pouco e vocês não me verão mais, mas mais um pouquinho ainda vocês vão me ver novamente. Porém, Jesus ele não está falando aqui apenas da sua ressurreição. Jesus está falando também, a segunda parte, é do seu retorno em Pentecostes, quando o Espírito Santo viria e encheria a igreja, empoderaria a igreja para cumprir a sua missão e para testemunhar no mundo. Porém, Jesus não está falando aqui simplesmente do seu retorno após a ressurreição. Jesus está falando também do seu retorno quando o Espírito Santo fosse derramado em Pentecostes. Os discípulos não o veriam por um pouco enquanto ele estivesse ali na tumba, mas logo Jesus ressuscitaria. Porém, Jesus seria assunto aos céus. Como eles o veriam novamente? No derramamento do Espírito Santo, em Atos 2, os discípulos receberiam no seu coração o selo desse Espírito, que os faz terem a certeza da presença, da companhia de Jesus, mas que também coloca a terceira parte, a esperança do reencontro com seu amado, com seu Cristo no futuro, no dia final, na parousia. E no último versículo desse texto que a gente leu, talvez seja um dos versículos mais famosos da Bíblia. No mundo vocês passarão por aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Meus irmãos, a gente está vivendo esse tempo em que a gente aguarda o retorno do nosso amado, esse tempo em que a gente sente saudades do futuro. Enquanto nós aguardamos esse retorno final do Senhor Jesus, não a sua ressurreição, porque ela já aconteceu no momento histórico, não mais o derramamento do Espírito, porque nós, ao nos convertermos, fomos selados com esse Espírito, mas hoje, eu e você aguardamos o retorno final, a parousia. Mas enquanto a gente estiver aqui na Terra, esse tempo seria marcado sim por perseguições, esse tempo seria marcado sim por aflições das mais diversas, doenças, fomes,
momentos de guerra, momentos de dificuldade, crises financeiras que se instalariam nas nações. Porém, a mensagem do nosso Mestre, a mensagem do Jesus que estava prestes a ir para a cruz é: tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. É interessante saber que Jesus fala isso antes de ser crucificado, porque a imagem de um Jesus crucificado não parece ser uma imagem de vitória. Mas Jesus diz: eu já venci o mundo, porque para Jesus a maior vitória que poderia ser conquistada era a vitória pelo pecado. Então, embora a cruz não pareça ser uma imagem que represente muito bem a vitória, para Jesus, a vitória dele e a vitória de todo cristão é quando nós formos crucificados junto com Cristo. É quando as pessoas puderem ver sobre a nossa vida o sofrimento e as aflições pelas quais nós passaríamos. Mas, assim como o nosso Mestre, na cruz do dia a dia, no momento em que nós somos crucificados pelos nossos inimigos, pelos nossos algozes, quando o mundo nos vê carregando a cruz junto com Cristo, carregando dia a dia a nossa cruz, nós podemos ter a certeza de que, embora afligidos, nós estamos vencendo o mundo juntamente com Cristo, o nosso Senhor. Eu não sei se você tem passado por esses momentos de aflição, talvez na sua casa, na sua família, alguma situação de saúde, talvez a cruz que você tem carregado é o desemprego. Jesus diz: vocês vão passar por aflições das mais diversas, mas tenham certeza de que os pecados de vocês do passado foram perdoados. Tenham certeza de que o Espírito Santo está com vocês hoje no presente. Tenho certeza que, embora vocês passem por aflições, desemprego, doenças, sofrimentos, o Espírito que está com vocês pode dar a vocês a esperança do futuro. Não ansiedade quanto ao dia de amanhã, mas esperança quanto ao seu futuro. Eu espero que Deus abençoe a sua vida e que graça sobre graça seja derramada sobre você. Meus irmãos, passaremos por aflições, mas nós podemos sentir saudade do futuro. Nós podemos sentir saudade do Jesus que nos liberta do peso do passado, que envia o seu Espírito Consolador no presente e que nos prometeu que um dia virá nos buscar para estarmos eternamente com Ele. Ainda pátria estou muito longe, cansado estou.
Ele me achará alerta e para o céu irei. Amém, amém. Que bom a gente ter passado esse tempo juntos. Que bom a gente poder celebrar o Senhor, poder nos lembrar do céu, da nossa pátria amada, da qual sentimos saudades. Que a certeza do perdão dos pecados, que a certeza da presença do Espírito Santo conosco, que a certeza da parousia, do retorno de Jesus, nos fortaleça e te fortaleça durante essa semana. Receba a bênção, meu irmão, minha irmã. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do nosso Deus eterno e bom Pai, que a comunhão, as consolações e o poder do Divino Espírito Santo repouse sobre você hoje, sobre o seu lar, mas repouse também sobre todo o povo do Senhor, espalhado em toda a face da terra, hoje, amanhã, pelos séculos dos séculos, até o dia em que o Senhor Jesus retornar. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te fortaleça e te sustente nessa semana. Lembrando dos nossos encontros semanais, quinta-feiras, 20 horas, pelo Facebook. Os nossos encontros presenciais retornarão, mas só são os encontros de domingo. Quinta-feira a gente vai estar pelo Facebook, apenas pelo Facebook, transmitindo o nosso estudo bíblico e a reunião de oração. No domingo pela manhã, também só pelo Facebook, nós teremos a nossa escola bíblica dominical às 9h30. Estamos estudando o livro Celebração da Disciplina. Às 17 horas temos a programação das crianças. E a novidade é que os encontros presenciais retornam para aqueles que podem, aqui na igreja, não às 19h30 como de costume, mas às 19 horas. Então, você, meu irmão, que vai acompanhar de casa, o horário muda para você também, porque a transmissão será ao vivo. Às 19 horas, a gente espera você que pode vir ao templo, e você, meu irmão, minha irmã, que vai ficar em casa, você que já não pode participar dos encontros presenciais, às 19 horas pelo nosso canal do YouTube, a transmissão do nosso culto. Deus abençoe a sua vida e boa semana.